Numerosas ondas de calor se reuniram em seu mar de consciência. Lei Lin viu a corrente prateada da força espiritual da hidrofase circular descontroladamente. Até o núcleo do corpo brilhava com estranhas runas carmesim. Só faltava aquele pequeno pedaço no centro que o tornaria completo. Ativar a formação de magia da fase de cristal. A formação de magia da fase de cristal no centro da sala imediatamente roncou, as runas carmesim acendendo uma após a outra. Lei Lin começou a tremer incontrolavelmente. Em comparação com as formações de magia anteriores, a sensação que veio desta formação de fase de cristal incluiu uma força compressiva aterradora, bem como um calafrio que cavou profundamente em seus ossos. Fluxos de ar gelado fluíram para o mar de consciência de Lei Lin, combinando-se com a força espiritual fervente. De um lado, havia ondas de calor, mas do outro lado, correntes de frio. Lei Lin sentiu como se seu cérebro tivesse se expandido e parecesse prestes a explodir. Com a alternância de frio e calor, uma enorme transformação aconteceu em seu mar de consciência, os limites se estendendo constantemente para fora. Grande parte da força espiritual líquida encolheu sob a imensa força compressiva, e foi refinada ainda mais pelas ondas constantes de calor e frio, cintilando com brilhos. Isso levou à formação de cristais, marcando uma mudança da fase hídrica para a fase de cristal. A força espiritual da fase de cristal era única para cada magus, e Lei Lin prestou atenção à sua própria. Era feito de cristais escuros, quase pretos, que continham um indício do carmesim de fogo dentro deles, denotando sua afinidade com esses elementos. A força espiritual líquida transformou-se em cristais e diminuiu de tamanho em várias dobras. A corrida quente da medusa de diamante estimulou a geração de uma força ainda mais espiritual, preenchendo as lacunas. BIP. Corpo do hospedeiro rompendo as limitações atuais do gene. Estatísticas em todas as áreas aumentando, e a voz de Chip tocou. Ele estava monitorando-o como de costume. Depois de entrar na fase de cristal, o corpo inteiro experimentaria uma transformação completa como base para avançar para o reino da estrela da manhã, e essa foi apenas uma das mudanças. Como esperado, é um avanço que afeta até mesmo os genes. A expressão de Lei Lin revelou sua alegria. Entre os magos de baixa classificação, havia poucas oportunidades de romper os limites dos genes de alguém, e isso era muito precioso. BIP. A força espiritual do corpo hospedeiro excedeu o limiar, avançando para o magus da fase de cristal. Recalculando estatísticas, os alertas de Chip vieram um após o outro e, nesse ponto, as ondas de calor e frio haviam se acalmado e gradualmente desaparecido. Dentro do mar de consciência de Lei Lin, uma força espiritual negra e cristalizada cobria a área, aparentemente indestrutível. Suas estatísticas foram atualizadas mais uma vez. Lei Lin Farlier. Rank 3 Warlock, fase de cristal. Linhagem, serpente gigante de Kemoin. Força. 35, agilidade. 35, vitalidade. 50, força espiritual. 351.7, poder mágico. 351.7, o poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Lei Lin observou as estatísticas recém-atualizadas que o Aiship apareceu e assentiu satisfeito. A força e a agilidade aumentaram em 5 pontos de uma só vez, o que já é muito bom. Quanto à minha vitalidade, se não fosse por encontrar materiais preciosos, como a fruta do dragão de sangue, eu não conseguiria atingir esses números. Sua força espiritual rompera completamente o limiar de 350, permitindo que ele entrasse na fase de cristal. Lei Lin levantou os braços. Ele podia sentir as modificações que a força espiritual da fase de cristal daria ao seu corpo. Este foi apenas o começo, e embora os efeitos tivessem diminuído e não fossem tão óbvios quanto quando ele havia conseguido, essas mudanças imperceptíveis resultariam em um aterrorizante acúmulo de força ao longo do tempo.
Lucien avançou para a fase de cristal quando tinha 500 anos, e essa velocidade já é considerada bastante rápida no clã Ouroboros. O Major Robin agora tem apenas 300, e seu avanço chocou o clã, o que lhe valeu a reputação de ser o mais poderoso talento da linhagem nos últimos 300 anos. Lei Lin arrumou a sala enquanto forçava um sorriso. Sou apenas 200 e sou muito jovem. Se a minha velocidade de avanço for liberada, isso definitivamente causará outro grande tumulto. Um magus que tivesse avançado para a fase de cristal 100 anos antes de Robin, sem a ajuda de influências externas, definitivamente chocaria até mesmo Gilbert. Mas o que Lei Lin precisava urgentemente agora era força, e ele não tinha escolha a não ser romper o GH. Preciso esperar mais um pouco. Quando a guerra começar, todos estarão focados nas batalhas. Embora minha velocidade ainda cause uma comoção, definitivamente será menor do que se as notícias vazassem agora. Com a mente decidida, Lei Lin decidiu não sair por um tempo, enfiando-se em sua torre. Com a formação de magia oculta que ele montara, bem como a amplificação de sua torre de mago, ninguém saberia que ele avançou secretamente para a fase de cristal, a menos que o próprio Gilbert fosse checar. Essa força oculta definitivamente faria com que os inimigos que haviam julgado mal suas habilidades tivessem um enorme choque. Com esse pensamento, um sorriso surgiu nos lábios de Lei Lin. Eu realmente estou curioso para saber quem será o primeiro a entrar. O subterrâneo da Torre do Mago foi separado em muitas pequenas salas, formando muitos laboratórios. As instalações eram de primeira qualidade até mesmo no continente central, e Lei Lin só conseguira isso ao gastar muitos cristais e recursos mágicos. Ele ainda devia alguns favores. No passado, alguns laboratórios menos importantes estavam abertos a alguns Warlocks de alto nível que estavam sob Lei Lin. Agora, no entanto, essa camada estava vazia. Os magos que geralmente permaneciam na Torre do Mago tinham seguido o comando de Lei Lin e saído por um tempo. Até mesmo seu discípulo, Snoopy, foi expulso. No laboratório mais interno, maior e mais avançado, Lei Lin permaneceu em silêncio, desenhando uma runa no chão. Embora ele tivesse simulado essa atividade muitas vezes com o I-Shape, ele ainda estava extremamente focado enquanto desenhava, concentrando-se na runa e linhas no chão. Comparado com as outras runas mágicas usadas no continente central, o que ele estava agora esculpindo evidentemente mantinha o estilo de outra dimensão. Algumas partes eram mesmo uma confusão de figuras e linhas desorganizadas, mas uma inspeção mais próxima revelou que eram estranhamente tridimensionais. Somente quando o último golpe foi feito, Lei Lin suspirou levemente, olhando para a formação de magia que não tinha erros. Finalmente acabou. Ao longo tempo que ele passou na escultura resultou em uma fina camada de suor em sua testa. Com sua vitalidade atual, isso deveria ser quase impossível. Scanning concluído. Confirmação de que não há erros. A voz de Chip soou neste momento. Então, os preparativos para os experimentos interplanares estão completos, pensou Lei Lin enquanto acariciava o queixo. Ele saiu e passou pelo trabalho de encontrar uma pedra astral. Não foi tudo para o propósito de experimentos astrais preliminares. Assim, depois que ele avançou para a fase de cristal, ele estava impaciente para começar sua pesquisa. Todos os experimentos relacionados ao plano astral eram perigosos, e isso era verdade mesmo para os preliminares. Assim, Lei Lin não teve escolha a não ser dispersar todos os magos na torre. Isso foi para eliminar todas as influências externas para que ele pudesse se concentrar nos experimentos aqui. Experimentos interplanares eram uma pesquisa de alto nível que somente a Morningstar Mage poderia realizar. Eles estavam ligados à glória da Era Antiga, e Lei Lin esperava ambiciosamente fazer uso dessa pesquisa. Portanto, esse trabalho de pesquisa preparatória foi vital. Até mesmo esta pesquisa tinha requisitos muito rigorosos. Uma torre de magos de alta qualidade,
A força da hidrofase e as pedras astrais eram os requisitos mais básicos. Embora a exigência para o Magus fosse meramente ter alcançado a hidrofase, Lei Lin queria estar no lado seguro. Ele esperou até ter avançado para a fase de cristal antes de começar a pesquisa. Quanto mais poderoso ele era, mais seguro ele estaria. Isso foi indiscutível. A informação para o trabalho preparatório referente ao portão astral obviamente veio do Duque Gilbert. Ao ajudá-lo em muitas experiências, Lei Lin ganhou uma valiosa experiência. No centro dessa gigantesca formação de magia interplanar estava a menor pedra astral que ele havia adquirido de Vanus. O brilho azul em sua superfície parecia mais poderoso. Lei Lin respirou fundo e verificou tudo mais uma vez. Só depois de garantir que estava bem ele emitiu o comando. Gênio da torre, comece a carregar, confirmando autoridade. Torre Magus preservando 10% de energia como reserva de base. A energia remanescente será usada na formação da magia, o gênio da torre relatou rapidamente. Os magos do lado de fora assistiram a essa cena maravilhosa. As runas da gigantesca torre negra do mago diminuíram uma após a outra. Além de um brilho muito fraco, basicamente havia parado de funcionar. Depois de sua construção há mais de 100 anos, essa foi a primeira vez que isso aconteceu. É imediatamente grave subir para o pânico de moradores que não sabiam nada. Esta Magus Tower era uma salvaguarda para eles, e era a coisa que poderia preservar suas vidas e segurança. Kubler, que ficara no castelo de Onyx, não teve escolha a não ser despachar oficiais de patrulhamento para acabar com essas preocupações. Avô, os experimentos da Mentor serão bem-sucedidos. A Snoopy parecia saber mais e perguntou a Parker. Como podem os mistérios do plano astral ser algo em que podemos nos aprofundar? Desde que ativemos com sucesso a formação de feitiços, a experiência do Lorde pode ser contada como um sucesso. Parker forçou um sorriso. A energia necessária para investigar o plano astral é aterrorizante demais. Torres de Magus regulares não podem resistir, mas não se preocupem com isso. A Magus Tower do Lorde usa uma configuração de alta qualidade de pools de energia positivos e negativos, e não deve haver um grande problema em termos de recursos. O gigante Magus Tower tremulou, e terríveis marés elementares formaram dois grandes arco-íris, um escuro e um claro. Um desapareceu na crista, o outro na base. A torre começa a ser carregada e as fontes de energia positivas e negativas estão girando, relatou o gênio. Snoopy não era estranho a essa cena, mas agora ele só podia rezar em silêncio, esperando que o experimento de seu mentor fosse um sucesso. Ele sentiu um pouco de orgulho por isso. De todo o continente, havia poucos magos que poderiam fazer até mesmo alguns dos experimentos preparatórios para sondar através do plano astral como magos de nível 3. Seu mentor era um deles.